Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida comunidade aqui na Igreja Matriz, estimados fiéis que rezam conosco pelas redes sociais, estamos acompanhando neste tempo da Quaresma o deserto com Jesus. É uma experiência profunda de fé, a fim de nos fortalecermos na presença do Senhor, trilharmos o caminho da cruz, da paixão e morte e alcançarmos com o Mestre a glória da ressurreição. E nestes 40 dias de deserto, de retiro espiritual quaresmal em nossa paróquia, nós vamos então acompanhando os passos do Mestre e Senhor, porque com Ele aprendemos mais. Com Ele a palavra é verdadeira e forte e nos orienta e nos alimenta neste caminho. A liturgia de hoje, segundo domingo da Quaresma, nos propõe o encontro íntimo com Deus no monte, no alto, na montanha, subir. O movimento da subida que nos leva ao encontro com o Senhor. Nós temos dois montes na liturgia de hoje, o da primeira leitura do livro do Gênesis e o do Evangelho segundo Marcos. No primeiro monte, na primeira montanha, Abraão sobe para oferecer um sacrifício a Deus, que é o seu próprio filho Isaque. Leva em seus braços, juntamente com a lenha, para que no altar pudesse oferecer seu filho em sacrifício. No segundo monte, quem sobe já não é Abraão com o filho, mas é o próprio Filho de Deus, Jesus. E ele sobe não mais com a oferenda do sacrifício, mas sobe com seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Essas duas experiências são de encontro com Deus. No entanto, se na primeira subida ao monte o sacrifício era a vida do próprio filho de Abraão, Isaque, no segundo monte o sacrifício é do próprio Filho de Deus. No primeiro monte, Deus, depois de ter o sim de Abraão, a coragem de Abraão expressada ali no altar, Deus então agradece a Abraão e dispensa o sacrifício do seu filho, Isaque. No segundo monte é revelada a identidade de Jesus. Ali é o Filho amado de Deus. Do alto uma voz que dizia: Tu és meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Nos faz lembrar o dia do batismo de Jesus à beira do Jordão, quando João Batista realizava o batismo de Jesus. Do alto uma voz dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual eu coloquei todo o meu bem-querer, todo o meu agrado. Escutai a sua voz. Ali no Monte Tabor, em Marcos, no Evangelho de Marcos, Pedro, Tiago e João testemunham esta revelação, que na liturgia da igreja nós chamamos de transfiguração. Jesus foi transfigurado diante dos olhos dos seus discípulos. De fato, ali é o Filho amado de Deus. A sua divindade se revelou, sua santidade se revelou no Monte Tabor. Caríssimos irmãos e irmãs, quão bela e extraordinária é esta liturgia que nos convida a uma experiência com Deus. Eu gostaria de me deter um pouco mais agora no segundo monte, na segunda montanha, na segunda experiência desta liturgia de hoje, tomando então o Monte Tabor como referência e esta subida, segundo o Evangelho de Marcos, de Jesus com os seus 3 discípulos.
Ele não levou todo o discipulado, o grupo dos 12, levou apenas 3, porque era um momento mais privativo de oração. Tratava-se de uma oportunidade de intimidade com Deus. Por isso, o silêncio da montanha, o deserto da montanha, por assim dizer, não era o momento de toda a multidão, não era o momento da comunidade toda estar reunida. Todos nós precisamos, em algum momento, de estarmos a sós com Deus. Todos nós, seja o esposo, a esposa, o filho, seja o irmão, seja o padre, seja um coordenador de pastoral, o ser humano precisa de silêncio, precisa estar a sós com Deus. Nem todos os momentos são para todos, ou tem que se fazer em grupo ou com várias pessoas. Não, tem momentos que a gente precisa falar com Deus na solidão. Solidão esta que é uma experiência de oração. Não é fugir de Deus ou fugir dos problemas. É buscar a fortaleza da montanha para depois descer da montanha e enfrentar a vida. Refletir, colocar os pensamentos no lugar, rever um pouco o que já fizemos até aqui, deixar Deus falar. Escutar a Deus no silêncio, deixar que Ele mostre o caminho. A experiência do Monte Tabor, em que Jesus sobe somente com Pedro, Tiago e João, uma pequena representação dos discípulos, tem 2 movimentos: o movimento da subida e depois o movimento da descida. Precisamos compreender bem, porque aqui está a essência da ascese cristã. O que é a ascese cristã? É a elevação, a maturidade do caminho espiritual do cristão. Na Idade Média, os monges falavam muito da ascese. A ascese é uma caminhada que a gente vai sempre crescendo, evoluindo espiritualmente na intimidade com Deus, amadurecendo na fé, cada vez mais se aproximando do Senhor. E esta subida no Monte Tabor é o primeiro movimento. Sabemos que toda subida é mais dispendiosa, exige esforço, sacrifício. Lá pela metade da subida vem o cansaço. Pode ter os perigos também, uma pedra solta, um caminho às vezes cheio de espinhos. Nenhuma subida é fácil. Toda subida é exigente, cansativa às vezes. Não é para todos. É uma palavra dura, mas é uma verdade. A subida não é para todos, porque nem todos querem o sacrifício, nem todos querem o esforço, o empenho, a dedicação, querem de fato encontrar no topo da montanha o sentido da sua vida. Mas quem faz a experiência da subida não se arrependerá. Vejam que à medida que você vai subindo na montanha, e aqui é preciso comparar a montanha com o caminho da vida de fé de cada um de nós. Nossa história de vida, nossa experiência com Deus, nossa fé católica ao longo da nossa vida. É preciso ter a nossa caminhada como uma subida para o monte. Vejam, à medida que vamos subindo, vamos nos distanciando da planície, e a nossa visão vai sendo alargada. O pouco que subimos já conseguiremos enxergar melhor a parte baixa. À medida que vamos subindo um pouco mais, conseguiremos nos distanciar das bases, das preocupações, dos sofrimentos, das lamas da vida, do pecado, e assim por diante. E à medida que a gente vai
galgando um degrau a mais, alcançando um patamar a mais nesta experiência de fé cristã, então a gente vai ampliando a visão, a gente vai conseguindo ver coisas que lá de baixo a gente não via. A gente consegue ver a nossa casa lá na planície e todo o em volta dela, o cenário, a paisagem, os perigos que tinham lá e a gente não estava observando. A gente vê a beleza, a gente consegue ver de forma muito mais ampla a paisagem onde a gente estava mergulhado à medida que vamos subindo ao monte, isto é, à medida que vamos crescendo espiritualmente na caminhada da fé. E a grande alegria está na chegada do topo. Ao alcançar o topo da montanha, esta visão ela se torna ainda mais ampla, por não dizer total, porque a gente não vê apenas um lado da montanha, um lado do monte, mas do alto veremos todo o entorno da montanha, todo o vale, toda a planície, e ali então no topo valerá a pena o cansaço, o sacrifício, a dedicação, o tempo dedicado. E então ali na intimidade com Deus já não precisará mais de palavras, porque o Senhor falará ao nosso coração. Já não precisaremos mais de tantas e tantas palavras ou discursos, porque o Senhor no silêncio, naquela brisa leve e suave, estará falando conosco, se revelará, se transfigurará ao nosso coração e aos nossos olhos. Caríssimos, quantas vezes as pessoas não conseguem sair de seus sofrimentos, de seus problemas, porque estão neles mergulhados, porque não avançaram na caminhada de fé, porque não buscaram uma experiência do monte, porque não buscaram crescer, amadurecer espiritualmente, porque se contentaram na mediocridade de uma religiosidade, de uma missa uma vez por ano, de um casamento ou um batizado quando é chamado para ser padrinho, porque não buscaram pautar a sua vida numa experiência na palavra, na oração, na perseverança, na constância, na continuidade da caminhada. Por isso que vivem mergulhados muitas vezes na falta de sentido, no vazio interior, e se sentem pequenos, se sentem derrotados. Os problemas ficam imensos, parece não ter saída, não tem mais uma luz no final do túnel, nem no início do túnel, porque não subiram o monte, porque não se propuseram caminhar para sair daquela situação e enxergar melhor. E a cegueira da vida está justamente quando a gente está muito mergulhado numa ideologia, numa convicção fajuta, quando a gente acha que é dono da verdade, a gente só enxerga a nossa verdade. Quando os problemas nos sufocam e nos afogam, a gente não consegue enxergar a vida, não consegue enxergar o todo, não consegue enxergar a alegria, a razão de viver. É preciso dar passos, é preciso ter coragem de ouvir o chamado do Mestre para o monte, subir seguindo o Senhor, isto é, permanecer firme nesta caminhada. Uma vez feita esta experiência na vida do encontro da intimidade com o Senhor, alimentados e fortalecidos, agora com uma outra visão, com uma visão mais ampla da vida, da nossa situação, dos nossos problemas e também das nossas virtudes, aí poderemos descer o monte. É o segundo movimento, o movimento da descida, do retorno. Sim, porque o topo do monte não é lá ainda a nossa morada. Lá é o lugar da nossa experiência com Deus, para nos alimentarmos e amadurecermos na fé. Mas precisamos voltar à planície, voltar ao vale, voltar à realidade. E à medida que voltamos à realidade, fortalecidos e agora com uma visão muito mais ampla, poderemos sim viver diferente.
poderemos superar melhor as situações do contexto da nossa vida e poderemos também ajudar a outras pessoas à nossa volta para que também possam subir ao monte, fazer a experiência, enxergar o que não estavam enxergando, e aquele que fez uma experiência de fé passou a ver melhor, passou a encontrar melhor as soluções das situações e problemas da vida. Essa descida é fundamental, voltar à realidade para ajudar aqueles que estão em nossa história e em nosso coração. E à medida que formos ali trabalhando, servindo, vai chegar um momento que precisaremos novamente subir ao monte para reabastecer as nossas forças espirituais. Esse movimento da subida e da descida será a vida inteira. Não é apenas uma única experiência, mas é a caminhada da vida cristã. Desde o nosso batismo até o nosso último suspiro nesta terra, deveremos estar firmes neste caminho, subindo e descendo, isto é, alimentando-nos do Senhor, abrindo a nossa visão e ajudando aqueles que estão à nossa volta e ajudando a nós mesmos. À medida que a gente vem à missa, é uma subida no monte. Voltando para casa, você está descendo para a sua realidade, levando a sua casa, ao seu trabalho, ao seu casamento, à sua família, à sua solidão, às suas preocupações e projetos, levando esta força que você recebeu no topo do Monte Tabor. Revelado e transfigurado o Cristo diante de vós na Eucaristia, pois o altar é o topo do monte. E aqui se revela em cada missa o Filho muito amado de Deus. E nesta alegria celestial, porque a missa é o céu na terra, esta alegria celestial que nós presenciamos, testemunhamos, como Pedro, João e Tiago, nós levamos essa experiência para uma semana de trabalho, de luta, para uma semana de enfrentamento daquilo que encontrarmos em nosso caminho. Queridos irmãos e irmãs, busquemos o Senhor sempre. Façamos da nossa vida cristã, da nossa experiência de igreja, de comunidade, uma subida e uma descida ao Monte Tabor. Que cada celebração, que cada Eucaristia nos ajude a enxergar melhor, a ampliar a visão e a ampliar o nosso coração, para que possamos viver bem e melhor e possamos servir com amor aqueles que precisam de nós, de uma palavra, de uma mão estendida, aqueles que precisam do testemunho dos cristãos. A subida do Monte Tabor não é uma subida de descontração ou uma visita turística ao monte. A visita ao monte, no altar do Senhor, é uma visita que compromete e que deve transformar. O cristão que participa da comunidade, que sobe ao Monte Tabor e na sua vida, na descida, ele dá um contra-testemunho, se envolve na corrupção, na mentira, destrói o outro, exclui o seu irmão, destrói sua própria família. Ele não fez uma experiência do monte, ele subiu apenas para uma visita, para tirar uma fotografia, apenas uma visita turística. Assim são aqueles que vêm à missa e voltando para casa nada mudaram, não se transformaram, continuam nas mesmas situações de pecado, destruindo a sua vida e a dos outros. Não fizeram a experiência do altar, não fizeram a ascese cristã, não subiram verdadeiramente ao monte de corpo e alma para uma intimidade com o Senhor. Preferiram uma subida apenas aparente, apenas para se admirar com a paisagem. Mas não é somente isto. O cristão verdadeiramente que faz a experiência com o Senhor, que no altar de Deus se alimenta espiritualmente, voltará transformado e pode ter certeza, será um ponto de luz por onde você passar.
lá no seu trabalho, na sua família, na sua rua, na sua viagem, onde você estiver, você será um ponto de luz, isto é, um testemunho. A sua vida falará por você, o modo de você viver, a forma como você lida com as pessoas à sua volta, a sua vida pautada na honestidade, na retidão da justiça, a forma como você trata seus pais, seus avós, sua esposa, seu esposo, seus irmãos, seus colegas de pastoral ou de trabalho, a forma como você trata seus funcionários, ou seus patrões, ou seus clientes, a forma como a gente lida com o outro, vai ser o nosso cartão de visita, isto é, expressará de fato qual foi a experiência que nós tivemos. Se foi uma experiência com o Senhor no monte, ou se tivemos uma experiência ao longo de anos de um catolicismo apenas aparente, apenas para constar socialmente que tínhamos uma religião. Neste domingo do Senhor, pensemos neste movimento da subida e da descida ao Monte Tabor.